Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana, terça-feira, dia de episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe. Hoje a gente traz uma convidada que vai falar um pouquinho com a gente sobre um assunto delicado, mas que a gente já sabe que é de interesse a todas as famílias. Então vocês já sabem, se inscrevam no nosso canal, nos sigam no nosso Instagram e compartilhem os nossos vídeos. O tema de hoje é separação e nós vamos abrir o nosso programa com nada mais nada menos que o rei do amor, Vinícius de Moraes. Soneto de separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. E é com muito carinho, muita honra que nós recebemos no nosso programa a psicóloga clínica e escolar Lícia Ledes. Bom, eu queria agradecer o convite da Trupe de Mãe, queria dizer da minha alegria em estar aqui e de coração espero contribuir às pessoas, tanto aquelas que estão passando por um momento de separação, mas também e sobremaneira aquelas pessoas que podem também ajudar quem está vivendo esse processo. Lícia, seja muito bem-vinda. E para a gente iniciar o nosso bate-papo hoje aqui, explica um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, né? Para a gente poder, as pessoas que estão em casa também, entenderem qual é a sua atuação clínica, né? E também escolar, para a gente poder iniciar então aqui a nossa conversa. Bem, quando a gente fala em um ser humano que procura uma psicoterapia, ou quando a gente fala de um aluno que chega numa escola, a gente não consegue perceber, a gente não consegue ter informações o suficiente se a gente não considerar todo o contexto. A gente sempre faz uma fala de que quando existe um ser humano, a gente traz a estrita exigência de um pai e de uma mãe. E acompanhando essa exigência, nós temos 4 avós. E acompanhando mais isso, nós temos 8 bisavós. E essa conta ela começa a ficar muito grande. Então, para que a gente possa compreender alguém, a gente precisa compreender toda a história de uma linhagem. Então, no meu trabalho, eu entendo a importância de saber o histórico de alguém. Então, quando a gente fala sobre uma anamnese, que é essa primeira entrevista que a gente faz a alguém, a gente pergunta de onde você veio, onde você nasceu. Ah, eu vim de lá de Paramirim. Como que você veio parar em Barreiras? E aí essa pessoa começa a contar a história de que o pai foi transferido ou de que a mãe veio porque passou por um processo de separação. Então, essa história vai me dizendo muito mais do que quando a pessoa chega e me diz: Lícia, eu estou sofrendo de crise de ansiedade. Bom, a crise de ansiedade é o nome que ela conseguiu dar. Mas toda vez que a gente olha um ser humano, a gente nunca vai conseguir olhar esse ser humano dissociado ou isolado das relações que ele estabeleceu. A Brené Brown, que escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela tem uma fala sensacional e bem básica, bem elementar. Fomos criados para estabelecer vínculos. Quando a gente olha o princípio bíblico da criação de Eva, diz: não é bom que o homem esteja só. Quando a gente visita mitos, a gente encontra a mesma premissa. Não é bom que o ser humano, não é bom que o ser esteja só. Então, compreender alguém, compreender a dinâmica de bem-estar ou de sofrimento de alguém implica em saber de onde que essa pessoa veio. Se ela veio de algum lugar, ela veio de alguém. Normalmente de 2 pessoas. Então, a gente vai precisar olhar para essa história de maneira ampliada, para que a gente possa, de fato, ajudar as pessoas, eu sempre digo, a contar melhor suas histórias.
Que fala importante, né? Porque, assim, eu acho que veio tanto a calhar com nosso tema, porque a gente pensou em falar sobre divórcio para, como você disse, a gente falar das pessoas que estão passando por isso, ou das pessoas que podem ajudar as pessoas, né? E a gente, como mãe, eu acho que a gente tem uma visão também em relação aos filhos, que também passam por isso. E eu achei incrível a sua fala do vínculo, né, da relação, porque eu não sei quem fala essa frase, mas tem uma frase que fala que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, né? Então, a nossa reunião de pauta para o seu programa teve muito disso, né? Que chão é esse que essas crianças vão pisar? E talvez a gente vai trazer aqui algumas coisas de como os pais podem, que já passaram ou vão passar por isso, né? E os filhos ainda não sabem como eles podem, de repente, lidar com isso, né? E eu queria emendar aqui, te fazer uma pergunta, assim. Existe algum divórcio, alguma separação que seja tranquilo para todas as partes? Foi tudo bem, tá tudo certo. As pessoas me perguntam de uma outra maneira. Existe a possibilidade de haver uma separação, um divórcio de forma indolor? E assim, por mais pessimista que seja a minha fala, não tem. E nem seria saudável que um processo de separação fosse indolor. Porque uma separação, ele constitui uma frustração de um desejo anterior. Então, há um sofrimento. Porque, veja só, os símbolos que nós construímos através dos ritos, dos rituais que nós passamos, eles são muito importantes. Sabe quando a gente ouve dizer assim, olha, cuidado com as suas palavras? E porque as palavras, elas simbolizam muito. E a gente, quando vai para um casamento, seja no religioso ou no civil, ou um combinado de morar junto, passa sempre por uma ideia e seremos felizes para sempre. Né? Nós prometemos não dissolver aquele combinado, aquele contrato. Então, há uma frustração quando aquele casal entende que não pode mais ficar junto. É uma dor. É uma ruptura, né? É uma ruptura, né? E quando eu digo de uma frustração, eu não estou dizendo que isso vai acabar com a vida das pessoas, mas que essa frustração, ela faz parte do bálsamo que vai ajudar a pessoa a fazer uma reconstrução de vida, a ressignificar isso e, sobretudo, auxiliar as crianças a terem esse chão sólido, esse chão firme para caminhar. É uma ferida inevitável que precisa ser cicatrizada, curada, né? Tratada. Exato. E ela começa a ser tratada vivendo o luto, vivendo a dor. Então, quando as pessoas me procuram e dizem, não, mas eu não me importo, eu me separei tem 1 mês e eu estou ótimo. E aí é interessante assim, tem um monte de meme aí, né? E aí fala assim, olha, daqui 3 meses você conversa com essa pessoa para você ver como que ela tá, né? Aí me aparece a pessoa acabada 3 meses depois. Ou seja, ela entendeu essa ruptura, ela entendeu a frustração, ela entendeu que foi um projeto frustrado, como outros projetos que a gente vive. Só que eu acho que com essa coisa que ficou mais aberta para o divórcio, a gente banalizou um pouco a coisa, né? Então a gente acha, então tá bom, é só separar como se fosse algo muito simples. Quando as coisas não são simples, quando elas têm um embasamento simbólico, né? Que é essa coisa, olha, viveremos juntos. Nossa, você é o amor da minha vida. Quantas juras nós fazemos? E depois a gente acha que a gente vai jogá-las todas fora num estalar de dedos. Não é assim. Então não tem como ser algo indolor. Porém, existem facilitadores. Tá? E esses facilitadores, eles são muito exigentes. Eles são exigentes para quem está machucado. E eles são exigentes para, de repente, quem não está machucado e quer sair o mais rápido possível. E aí, claro, quando a gente tem o olhar direcionado para as crianças, a gente vê, caramba, e a gente vai para onde? Né? E a gente ouve muito as crianças levarem isso, eu ouço muito, né, no meu trabalho na escola e ouço muito no consultório. Olha, eu pensava que na hora que fosse concretizar a separação, para quem que eu ia? Se eu fosse com meu pai, minha mãe ia ficar chateada. E se eu fosse com a minha mãe? E aí, como que eu ia bancar isso aqui? Então, é um momento de dor. Isso é claro, não tem como discutir. Quando existe essa separação e quando não, né? Toda vez que acontece essa separação, nem sempre
acredito que exista, ou quase sempre nunca, essa maturidade da mãe e do pai de não usar o filho como não, eu só vou colocar o filho no jogo dessa separação, né? E não só isso, mas assim, quando eu, Carol, estou bem resolvida que eu não quero aquele relacionamento, talvez por mais que eu saiba que eu preciso passar pelo processo, as coisas sejam mais fáceis. Mas talvez a outra parte, ela não vai pensar da mesma forma. Então, talvez ela comece a usar a criança como para dificultar as coisas. Isso ela acaba sendo atingida ainda mais. Como que funciona, né, esse processo? A gente fala muito, a gente usa uma terminologia que é do direito, né? Que é a alienação parental. Eu, Lícia, tá? Não tirei de livro nenhum, sou eu que diz isso. 100% dos pais e das mães, em alguma circunstância, fará alienação parental dos seus filhos. Às vezes é sem intenção, é um olhar. Por quê? Porque aquela criança, aquele adolescente, ele sente aquilo que ele sabe e ele sente aquilo que ele não sabe. Então há uma dor aí, dessa percepção. Agora, o que a gente precisa compreender? Que o pai e a mãe são o que eu chamo de adultos da relação. E precisam se comportar como adultos. E eles deixam de ser adultos quando eles começam com falas do tipo, olha, sua mãe não me quis mais. Olha, o seu pai me traiu. E aí eu digo que, por mais abertura que a gente estimule, né, a psicologia tem falado muito isso, de que as famílias precisam ter abertura, precisam ter diálogo, existem coisas que se referem ao casamento, ao matrimônio, que as crianças não precisam ter conhecimento, sob pena deles tomarem partido. Agora imagina só, e aí você vai me ajudar, Natália, que eu gosto muito de observar o aspecto biológico. O meu filho carrega metade da minha genética e metade da genética do meu marido. E aí eu digo pro meu filho, seu pai não presta. Como é que fica, né? Olha, o nosso inconsciente, ele faz captações e interpretações que estão fora da nossa leitura intelectual. E imagina que o meu filho, ele traga a seguinte constatação a partir da minha fala. Metade de mim não presta. Então, quando nós caímos na alienação parental, é isso que a gente provoca. E aí, de certo modo, essa criança, ela pode desenvolver comportamentos que são autodestrutivos. E como que nós temos visto isso? Por quê? Eu odeio seu pai, eu não tolero a sua mãe. Então, é metade dele, é metade dessa criança que ela começa a negar. Então, nós criamos um problema muito grave. Porque quando a gente fala de criança com ansiedade, criança com depressão, criança praticando automutilação, adolescente com comportamento, com ideação suicida, tem muito a ver com isso. E aí eu digo que assim, olha, o problema não é a separação em si. O problema é como ela é conduzida. E quem é que conduz? O adulto. Não, mas o adulto diz assim, olha filho, calma aí, sabe? Porque eu que estou sofrendo, você que tem que entender. E aí uma coisa precisa também ficar clara. A criança sempre sofre mais. Porque ela não dispõe dos recursos para solucionar aquela questão. Para lidar com aquilo. Para lidar. E muito menos solucionar. Sim. E quantas vezes eu recebo adolescentes dizendo, olha, mas eu vou ajudar a minha mãe. Olha, eu não dormi porque eu fiquei preocupado com meu pai que saiu com os amigos. Eu acho que ele foi beber porque ele está chateado que a minha mãe quer sair de casa. Ou seja, onde que esses adultos foram parar? Eles se infantilizam. Aonde? Na alienação parental. Só que essa alienação parental ela não vai parar no campo do direito. Isso para lá no consultório. E para com uma dor absurda. E para com sintomas que nos preocupam, que enchem os consultórios de psicologia e de psiquiatria. E esse processo, ele demora ou vai de cada pessoa, de cada situação específica? Porque assim, a criança quando ela vai, o adolescente quando ela vai, ele vai já com a indicação da mãe, né? Meu filho precisa. Isso daí é o próprio adolescente que procura. Como que é exposto isso? Como que você consegue chegar, não, essa situação... Como que eles chegam para mim? Tá. A coisa que mais acontece com criança é o seguinte,
A mãe ou o pai dizem, vou levar ao psicólogo porque nós vamos nos separar e a gente não quer que o nosso filho sofra. Como se fosse uma preparação? Como se fosse uma preparação. Por quê? Porque eles já estão no processo. E muitas vezes esses adultos, eles não estão em processo psicoterapêutico. Então eles querem aliviar a coisa ali dos filhos sem terem a compreensão exata de que aquele processo é deles. E aí, claro, né, a nossa ajuda em termos psicoterapêuticos, ela também fica limitada. Por quê? Porque eu atenuo ali os sintomas. Mas se esse pai e essa mãe não compreenderem o processo da separação, quais foram os motivos, como que nós vamos nos arranjar aqui, como que a gente mantém a coisa de que continuamos a ser pai de fulano e de cicrano, né? O casal se separa. O pai e a mãe não podem se separar do filho. E muitas vezes se separam no meio desse processo. Por quê? Porque o filho vai tomar partido. E quando que o filho toma partido? Quando há alienação parental. E quando é que há alienação parental? Quando um dos cônjuges, né? Ou os dois estão num processo de infantilização muito grande. Vamos supor uma situação de consultório mesmo. Sim. Eu chego lá com meu filho, porque eu e meu esposo não estamos mais interessados em vivermos em comunhão, e levo o meu filho para minimizar o sofrimento. Como é a abordagem para dizer, não, quem precisa são vocês dois? Bom, hoje eu não atendo mais crianças, hoje eu atendo a faixa de 15 anos em diante. Mas a orientação, tanto para os adolescentes quanto para as crianças, em sendo um paciente menor, a gente faz um primeiro momento com o genitor responsável, aquele que se dispôs a levar. E diante da fala, diante da queixa, dessa entrevista, a gente sinaliza qual é a melhor conduta de tratamento. Mas então, o tratamento seria para quem foi buscar. Para quem foi buscar. Mas, por exemplo, se me chega, no meu caso, um adolescente, e os pais estão passando por um processo de divórcio, eu entendo que a coisa não chegou ainda para ele, não está doendo nele, né? Porque demora para chegar um pouco nos filhos. Eles começam a sentir, mas até eles tomarem a consciência adequada para entrarem em terapia, é preciso que esses pais estejam com a decisão muito bem elaborada, com o andamento da coisa, quem vai sair de casa, para onde vamos, como que vai funcionar, como que vai ser a guarda. Isso precisa ser arrumado antes. E aí eu sinalizo, olha, neste momento, se for para escolher, a terapia é melhor indicada para os pais. Ah, Alicia, mas eu não tenho como bancar 2 processos psicoterapêuticos nesse momento. Eu opto por meu filho. A gente entende que o paciente ele tem liberdade para escolher qual é o melhor tratamento. Mas eu sou daquelas que sinalizam o que eu acredito que vai funcionar melhor. E assim, se eu não tenho adultos para, dar direção para as crianças, isso não vai funcionar. O Jordan Peterson, ele fala que as crianças são como pessoas cegas procurando paredes. E isso, assim, pode parecer pesada a fala, mas quando ele coloca que são como pessoas cegas, é porque não dispõem da nossa capacidade de visão, que foi alcançada pela nossa experiência e que é percebida pelas nossas possibilidades. Porque, veja, onde há uma separação, há a urgência de uma administração de um novo formato de vida. Morar em outra casa, mais longe da escola. Quem vai levar? Como que vamos dividir essas funções? Né? E aí, quando há divisão de patrimônio, que isso gera um sofrimento muito grande, os filhos eles carregam isso. Então, quando eu falo da urgência dos pais se tratarem dentro de um processo psicoterapêutico, é para que essas coisas, essas que a gente consegue controlar, sejam controláveis. Porque a dor a gente não controla, né? Como eu disse, a frustração do projeto casamento foi frustrada. Então, essa nós vamos ter que sofrer. Que a gente não sofra pelas outras. Porque também é tudo tão novo. Imagine um casal que acabou de se separar. É tudo novo para todos, né? Todos os lados, né? Como é que você vai conseguir conduzir uma criança, sendo que o próprio casal ele não está entendendo de fato nem o que está acontecendo, ele nem sabe quais vão ser os próximos passos. Então, eu sei que não é isso que eu quero, mas e agora? Sim. Né? Na prática, como é que isso tudo vai acontecer? As pessoas muitas vezes chegam assim, onde foi mesmo que a gente se perdeu? Lice, a gente não sabe onde que a gente se perdeu. E então, quando a gente até recomenda, né, terapia de casal, as pessoas às vezes falam bem assim, nossa, mas eu vou lá para quê? Se eu já decidi que eu quero me separar, olha, vá para arrumar as coisas.
Aí eu te pergunto, a terapia de casal é no momento em que você acha que seu casamento está em crise ou ela deve ser feita antes, justamente por você estar tão bem? Porque, de Pra não repente... entrar em crise, né? Exatamente. De repente, se você está numa fase muito boa do seu casamento, onde você consegue conversar e trazer uma ideia nova e que a pessoa vai aceitar com mais facilidade, talvez seja mais indicado, ainda que você não faça na frequência semanal, que seja quinzenal, que seja mensal, porque você iniciar esse diálogo no momento onde já tem atrito de ideias para... Onde alguém já quer sair é difícil, né? Eu digo sempre que o trabalho preventivo ele é sempre a melhor alternativa, né? Todo casal precisa dispor de tempo para estar junto, para conversar sobre amenidades que seja. Tá? E claro, a psicoterapia ela será eficaz tão somente se os dois quiserem, tá? Nesse intuito de fazer esse cuidado de casal, né? Mas uma coisa para mim é muito clara, a terapia individual, né? A gente pensa assim, eu não vou porque meu marido não vai. Vá, sempre respinga positivamente no outro. Então, a gente precisa cuidar de que, eu digo, para um relacionamento funcionar bem, né? Você falou dessa coisa, né? Por que não tratar disso antes? A gente é que nem uma plantinha, todo dia a gente precisa estar lá regando um pouquinho. Como que eu me torno alguém interessante para o outro? Para que a gente não se perca, para que a gente não conte a história para alguém como me foi contada dessa maneira. Nossa, Alicia, eu realmente não sei onde a gente se perdeu. E caramba, às vezes você vê pessoas que tinham inclusive um potencial de estarem juntas, mas que foram tomando distância pela ausência de contato. Essa fala já diz um pouco isso, né? Onde a gente se perdeu, eu não sei, de repente me soa como se eu ainda tivesse como me encontrar, né? Alguma coisa assim, não é uma esperança, mas me soa como algo que poderia não ter acontecido. Sim. A gente tem uma cultura, né? Que é a cultura do amor romântico, né? A gente fica ali, cria um desenho perfeito e nesse desenho perfeito a gente não negocia mais as coisas. A gente não conversa, a gente acha que está aqui escrito na testa ou que o outro tem uma bola de cristal a nosso respeito. Verdade. Mas, Olícia, você acha também assim que existe uma infantilização dos adultos? Hoje, porque eu sou adulta, né? Não sei agora. Mas uma infantilização, assim, que você falou, né? Que hoje parece estar mais fácil separado que lidar, mas eu digo também disso que você falou. As coisas não estão escritas, a gente precisa conversar, mas a gente também precisa entender que o outro vem com uma história, com seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas, seus defeitos, os seus benefícios, né? Você acha, assim, não sei, de repente na sua experiência, que existe mais isso hoje em dia? Então, assim, tá mais fácil de eu fazer birra, sabe? Não querer, se não é do meu jeito, então, né? Não posso aceitar, não consigo aceitar melhor aquilo que o outro não vem como o meu amor romântico que eu imaginava que seria. Mas veja só, a gente caminha hoje para uma vida bem individualista, né? Que é aquela coisa, olha, faça de tudo para você ser independente, né? Estude para você não depender de ninguém, né? Quem nunca ouviu essa fala? Eu, a vida inteira. Né? Estude para você não depender de homem nenhum, né? Quem nunca ouviu essa história, né? E aí, e olha que coisa, né? Tem uma coisa interessante nisso, que é a construção da nossa autonomia, da nossa independência. Só que nós nos perdemos na construção de interdependência. Nós não estamos dispostos a trocar. Ontem eu ouvi uma paciente dizer que o marido é gaúcho e que ele adora aquelas músicas de lá do sul e ela adora Jorge Mateus. Né? Você estava em consulta ontem, Carol? Não. Eu amo Jorge Mateus também, mas não foi. Não foi, Carol. Bom, e aí olha o que acontece. Aquele casal, né? O outro que não gosta de Jorge Mateus e ela, que não gosta da música gaúcha, estavam no final de semana partilhando, trocando de lista de música. Nós paramos de combinar a vida, nós paramos de entender o amor como uma construção consciente. Nós pensamos no amor como amor-sentimento. Mas acontece que você falou uma coisa interessante. Observe que, primeiro que eu vou discordar um pouquinho de Nath, porque depois que eu li Ninguém Vira Adulto de Verdade, eu concordo. Ninguém vira adulto de verdade, eu não sou adulta e
Tento fazer o melhor dentro da minha infância crescida. Eu não li ainda esse livro, mas o que eu quis dizer de infantilização, eu sei. É na responsabilidade com o outro, sim. Né? Na sua decisão, na sua escolha e na aceitação mesmo, né? De que eu não vou ter tudo da forma como eu quero, né? Normalmente não é, né? É mais difícil. Pintura, você saiu do meu lado, você sabe, né? Pois é. Mas o que Lícia falou assim, nós estamos individualistas, né? Não estamos sabendo nos trocar, mas existiu um momento no relacionamento de troca, tanto que você chegou ao ponto de querer casar. Por que dali em diante você não quis mais trocar? Quer dizer que você selecionou o amor para uma metade e depois a outra metade não é mais interessante? O que aconteceu? Porque até o momento, por exemplo, eu namorei 6 anos antes de casar. Então, existia uma troca de amor, de cuidado, de carinho, de coisas, e que, de repente, hoje, se eu resolvo separar, essa troca não existiu, invalidou, ou por que, a partir desse momento, ela deixou de ter relevância? Não se invalida a troca. Não tem como invalidar. Isso é a tua história. É uma construção. Isso tem a ver com aquela fala inicial. Pois é, mas eu tô falando dessa questão assim mesmo do ser individualista, porque assim, como Carol, eu também cresci ouvindo isso. Você tem seu marido é seu dinheiro, você vai trabalhar, criar sua independência e depois você vai construir sua vida. Né? Se der tempo, se for interessante. Eu acredito muito no contexto, né? Minha mãe é filha de mãe solteira que criou 5 filhos. Então, ela casou muito cedo, me teve muito cedo, então ela não queria que eu passasse pelas mesmas coisas que ela passou. Então, ela vai construir, né, colocar na minha cabeça, não, você vai fazer da maneira certa, já que eu não tive da maneira certa. Então, por favor, você vai por esse caminho, trabalhe, seja independente, não dependa de marido, né? Então, sempre fui criada com esse pensamento. Mas na sua construção, é isso que eu queria chegar nela. Mas na sua construção não te fez não querer não trocar com o outro. Tanto que você casou e vive um relacionamento de troca. Mas isso demorou muito. Mas aconteceu. E quando aconteceu, você escolheu trocar. Mas trocar eu acho que... eu casei já com 38 anos, né? Mas a minha vida inteira eu sempre fui muito eu. Hoje eu consigo entender que muito do meu comportamento lá atrás, talvez eu não tenha me permitido viver uma vida a 2. De troca, né? De troca, porque eu sempre fui criada dessa forma, então hoje, olhando lá para trás, eu sempre fui muito autossuficiente e achar que não dependia do outro, entendeu? Autossuficiente e exigente, né? E exigente. Se eu posso fazer isso, por que eu vou precisar de alguém para fazer isso por mim? Então, a gente passa a não tolerar certos tipos de coisa porque a gente acha que a gente não depende do outro. E aí a gente chega num ponto interessante, que é esse comecinho que você falou, Lívia. Nós somos extremamente egoístas. Mas temos que ser. Isso, e o egoísmo, quando a gente olha o princípio do egoísmo, ele tem a ver com sobrevivência. Sim. Nós precisamos ser egoístas para sobreviver. Sim. Mas daí a gente fazer o mal para outra pessoa é outra história, tá? Mas essa coisa do princípio, ela é importante. A questão é que nós temos levado isso a ferro e fogo. E aí, assim, se o outro não for interessante para mim, eu não serei interessante para ele. Essa troca nunca vai existir. Porque ela precisa partir de nós. E quando eu digo nós, é todo mundo, né? Porque uma outra fala que eu gosto muito sobre relacionamentos, ela diz que o relacionamento não é para nos fazer felizes, é para dar um quê de estabilidade para as nossas vidas. E aí, quando eu digo que nós somos egoístas no início do relacionamento, é que a gente não quer saber de porcaria de estabilidade nenhuma. A gente quer curtir aquele momento, porque ele é muito gostoso e ele é puro sentimento, ele não tem racionalidade. Agora, quando eu decido construir uma vida com alguém, eu preciso fazer combinados. Eu preciso aprender a sustentá-los, porque fazer combinado é ótimo, né? A gente vai lá, jura um bocado de coisa, né? Te prometo ser fiel, tal, tarará, e aí daí a pouco tá todo mundo chutando o pau da barraca. Por quê? Bom, porque esse negócio é difícil. Essa coisa de ser interessante pro outro é difícil. A gente gosta muito do outro que é interessante pra gente.
E por isso que passa um tempo, né? Passa 6 anos, e aí eu vou casar, agora vai ser ótimo, né? Vai ser maravilhoso. Não, os desafios, eles começam. E aí, quando a gente chega no ponto do divórcio, esse desafio talvez ele seja ampliado a uma dimensão, que é a dimensão para muitas pessoas do que parece insuportável. Olha, eu não vou conseguir, não vou ficar bem, olha, eu quero me matar, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam com essa fala, né? Eu vou acabar com tudo, nada mais faz sentido para mim. E isso é o quê? É a dor. E ela precisa ser vivida. Até como recurso para a gente entender, olha, por que esse outro quis ir embora? Que tanto eu deixei de ser interessante? Ou que tanto eu pus essa pessoa para correr da minha vida porque eu não fui interessante? E aí, veja, até para separar, a gente precisa aprender a ser interessante. Porque se a gente não aprender, a gente vai ficar nessa infantilidade, né? De quê? De viver na culpa, né? Viver na raiva, viver na intransigência, e aí, claro, nós vamos colocar um monte de bode expiatório, né? Um monte de gente para ser escudo. Quem que normalmente a gente põe de escudo de forma tão cruel, de forma tão absurda? Os filhos. Por que muitos casais, às vezes, são infelizes até hoje e não tomam a atitude de se separar? Eles acusam os filhos, né? Porque eles não separam por causa dos meus filhos. E, na verdade, eles não se separam porque eles não conseguiram elaborar esse processo. E colocam os filhos na frente. E, caramba, aí eu troco de função com esses filhos. Né? Eu coloco os filhos no lugar de adulto, no lugar de quem pode resolver. E eu reitero, eles não têm como resolver. Eles nem podem resolver. Filho não resolve aquilo que é de pai e mãe. Qual seria a melhor forma para abordar os filhos quando o casal decide se separar? É contar, igual você disse, tem coisas que é do casal, que o filho não precisa ficar sabendo. Como eu exponho isso para os meus filhos, a decisão de que o casamento acabou? Nós decidimos que é inviável a permanência de nós enquanto casal. Mas o pai de fulano continua sendo o pai de fulano, a mãe de fulano continua sendo a mãe de fulano. Mas por quê? Olha, a gente decidiu, já está decidido. Os pais hoje têm tido uma dificuldade enorme de se colocarem enquanto autoridade, enquanto referência. Olha, eu sei das coisas. E vai levando até o momento que... meu filho não vai aguentar. Sabe? Meu filho não vai suportar isso. Então vamos esperar terminar o ano escolar para a gente contar. Já vi muito isso. E aí a criança está tendo problema na escola, está tendo problema com o colega, está tendo uma criança de 10 anos que começa a fazer xixi na cama. E que, na verdade, às vezes essa criança foi a primeira ali dentro da casa a notar que já tinha alguma coisa errada. Né, que alguma coisa não funcionava bem. Porque as crianças têm algo que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida. Né? A gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa coisa do sentir. A criança sente. Ela pode não ter as informações. Às vezes eu chego em casa e a minha caçula fala: mãe, você tá triste ou tá cansada? E assim, ela sempre bate em cheio. Ou é uma coisa ou é outra. Mas ela sentiu que tem alguma coisa ali. Ela sentiu que tem alguma coisa errada, né? Mãe, por que seu olhinho tá assim? O dia que eu tô mais cansado, o olho tá mais caidinho. E ela chega. Por quê? Porque tem a coisa do sentir. Alice, mas seu filho de 18 anos não viu, não? Não, ele não viu, não. Ele tá de outro modo lá. Por quê? Porque vai crescendo e vai perdendo isso. E precisa perder para cuidar da vida dele. Nossa, meu filho tá egoísta. Não, esse egoísmo aí, esse ponto aí, ele é importante para que ele tome rumo da vida dele. E também existe assim, né, que é algo que eu já presenciei, de você ter, no caso eu tô me separando, aí tem ali Maria Antônia, né, a minha amiga, onde eu, Carol, tenho para poder dividir, já que eu não divido, né, essa minha crise com ninguém da rua. Então, ela vai ser a pessoa que eu vou estar conversando, ela vai ser a minha melhor amiga, né? A filha toma esse papel. Né, vai tomar esse papel de começar a me dar conselho, né? E porque existe isso, né? Eu conheço uma pessoa que foi assim, a ponto da filha falar assim pra mãe, você não tá mais feliz. Você tem que se separar do papai. Sabe? E aí, olha só, né? A gente dá um lugar de importância bem legal pra filha, né? Aí a filha, de 8 anos, tá dando conselho pra mãe de 40. E aí existe aqui um desnível muito grande. Filho não é amigo. Filho é filho.
Você precisa, da Rosa. você precisa garantir a ele que você sabe decidir sobre sua vida. Não dá pra gente entregar pro filho, sabe, suas angústias de você dizer assim, olha, eu sofro mais do que você, você precisa me ajudar, você precisa fazer isso por mim. Não dá pra entregar para um filho aquilo que é seu, aquilo que é você que precisa resolver. Parece muito pesado, nossa, mas minha filha é minha melhor amiga, eu adoro conversar com a minha filha, mas ela não é minha amiga, ela não opina e ela não resolve sobre aquilo que é do meu mundo adulto. Porque o meu mundo adulto precisa estar muito bem estabelecido, pode estar ruindo aqui dentro, né? Posso estar vivendo várias coisas, mas eu não posso colocar para ela a possibilidade de solucionar. Por quê? Porque isso é uma inversão de papéis. Inversão de papéis vai sempre recair num problema de disfunção psíquica. Isso vai trazer mal-estar, isso vai virar sintoma e isso vai virar transtorno. E quando esse casal ele chega até vocês, ele já tem consciência do quê? Qual é a consciência que existe? De nada, eles estão com muita raiva um do outro, eles chegam nesse processo de acusação, ou de se sentirem muito culpados, ou prontos para culpar alguém. Eles não estão prontos. E como que consegue sair do lugar? Bom, existe, assim, como que é esse processo? Ele é muito lento? Para algumas pessoas é muito lento, tá? Algumas pessoas, assim, elas acabam tomando decisão mediada por um acontecimento, às vezes, muito pesado. Por exemplo, houve uma traição, e aí a pessoa, né, presenciou a traição, e aí ela fica muito mexida e ela sai naquele momento. Mas aí tudo que acalma, e às vezes ela volta e tenta reaver. Então, é um processo. A gente não consegue falar de, olha, decidi me separar hoje, em 3 meses já assinamos tudo. Isso é uma raridade. O mais comum é que seja um processo lento, em que as pessoas vão conversando, aí conversa com um amigo, conversa com um parente, e aí daí mais um tempo vai parar na terapia, aí começa a elaborar as coisas, começa a promover ali uma rota de fuga e financia um outro apartamento, uma casa, porque eu quero sair, o outro não sabe. Aí isso vira um problema quando o outro descobre, nossa, mas você não me falou nada e já estava providenciando um lugar para se mudar. Então há muita dor. E eu digo que tem uma coisa que dificulta muito esse processo, é o que eu digo assim, que nós ficamos civilizados a ferro e fogo, né? E esse civilizado a ferro e fogo é o seguinte, nós desaprendemos a falar a verdade. Olha, acho que a gente não funciona mais. Essa é a fala mais difícil de ser colocada, né? A pessoa começa a dar voltas. Olha, eu tô com muito problema, não é você, sou eu. Eu que sou uma pessoa confusa, eu que sou uma pessoa problemática. Não, gente, a gente precisa ser capaz de dizer, olha, não estou mais aqui. Não estou mais feliz. Não consigo mais funcionar aqui. Olha, nem você está sendo interessante para mim, nem eu sou interessante para você. A nossa troca deixou de ser equilibrada. Nós desaprendemos. E aí é o infantilismo, que é o quê? Que é falsear a nossa realidade. Porque é a criança que faz isso. E aí veja, né? Quando a gente troca de lugar, é isso que a gente faz. E como o casal percebe que o casamento está ruim, caminhando para o divórcio, antes de que ele afunde, já não seja... Existem sinais que você pode, como casal, ficar alerta e falar, ó, talvez em casa você esteja vivendo isso, presta atenção, alerta aí suas antenas para buscar não chegar até o período de divórcio, para tentar, talvez, contornar agora que ainda não está tão crítica a coisa. O sinal é sempre assim, quando a gente começa a cobrar o amor-sentimento do outro, é quando o problema está instalado. Dá um exemplo de cobrar o amor-sentimento. Ah, você não me ama, você não me trata como lá no começo do namoro. Não, lá no começo do namoro você era minha namorada, agora você é minha esposa. Tá? E a gente quer funcionar lá atrás. E lá atrás, isso que eu chamo de amor-sentimento é o que a gente popularmente chama de paixão. Que a gente está super interessado em convencer o outro, em atrair o outro. A gente quer ser bacana. Não que casa, a conquista, que né? a conquista. A gente funciona bem nisso. Mas depois que você estabeleceu, que você fez um contrato, as coisas precisam ser mais leves. Por isso que eu falo que o relacionamento com compromisso, o casamento, ele fornece uma estabilidade para nós. Que é o quê? É aquilo que eu combinei. E hoje eu não tô bem, não. Tô de TPM hoje, pelo amor de Deus. Mas quando você tá lá namorando...
Você tá de TPM, você toma o remédio do mundo inteiro, você fica maravilhosa e você sai. Vou Você deixar faz o de marido conta. assistir esse episódio, gente, não, eu acho que a gente. gente vai cortar essa parte. Vamos editar isso aí? Vamos editar? Mas, Tá. Lícia, tem casos onde a pessoa não dá esse tipo de sinais. Porque, assim, nós convivemos com várias outras mulheres que são casadas ou que já se divorciaram e que ficaram mudas e que eles ficaram mudas como parceiro e eles não viram quando precisaram. Quando, de repente, quando você desperta, o relacionamento já não existe. Nessa situação, como você descobre que não é? Deixa eu tentar exemplificar, né? Porque como Conta todo uma mundo história que fica porque mais como fácil. todo mundo assiste podcast, a gente acaba com medo de expor. de não comunicar mesmo. Quando você cobra do outro, você não está sendo mais carinhoso, você não era, você está sinalizando ali. Mas aquele momento onde você aceita. Tipo, já não saio mais. Ah, tudo bem. E não é o tudo bem de quem está guardando uma mágoa. É de quem tudo bem, de quem entende. Ah, realmente não vamos sair. Ou os Tá programas, cansado. ou estão realmente cansados. E começam a mudar os programas de casa e continuam juntos e acreditam que estão bem. Aí, de repente, acordam, os dois acordam, não despertam e falam assim, não, virou uma amizade. Onde virou... se perdeu, né? Exatamente. Onde você estava enquanto o outro estava no processo de divórcio. Porque o outro entrou no Mas processo. é um processo de divórcio inconsciente. Exato. Que aí Mas a aí gente... como você consegue Mas identificar alguém isso? tá Ou consciente ou disso. você tá vendo e tá fingindo que não tá vendo. Mas Não tem Então como ser você de acha que repente. todo mundo percebe? Mas tem gente que é alienado mesmo. Você acha então que todo Então, mas mundo alguém está percebe? consciente do processo, Nem- né? Se eu não tô, o outro tá. O outro O outro tá lá maquinando. Mas olha só, se alguém tiver com uma afetação psíquica muito grave ou muito importante, pode ser que não perceba. Imagina que tá ali cuidando de um filho que tá doente. Sim, mas é isso que eu digo, que é bem comum, né? É bem Porque comum. E normalmente é a mãe, É né, a que se mãe, entrega ali, o pai. Mas eu digo assim, pelo que eu entendi, Lívia quer dizer assim, do nada eu viro, ó, pra mim deu, tô indo. E a pessoa fica, como assim? É isso? Não, na verdade, eu nem penso assim que é do nada virou. A coisa foi se caminhando a ponto deles perceberem que viraram amigos. Foi natural. Foi Como se tivesse natural, sido não foi natural. premeditado, sempre foram bens, mas aí você começa, tipo, tinha o hábito de sair à noite. Todo final de semana saíam, iam pra festa e tudo. Não querem mais ir. Deixou de ser Cansou. interessante, Não, né? não quero mais sair, tô cansado pela rotina. Vamos fazer programa de casa, de assistir filme? Vamos, ótimo. Só que depois já não começam mais a assistir filme. Cada um fica ali no seu telefone, se falam, se tratam bem e tudo. Até que um dia, diante de toda a rotina, você para e fala, Tá eu não faltando tenho alguma coisa aqui, eu né? não tenho um marido, ou ele vira e fala, eu não tenho uma esposa do meu lado. Eu tenho um amigo, a gente é muito bom, a gente é muito parceiro em tudo. Só que a coisa não acontece mais como casal. Acontece como amigos de quarto que dividem um AP. Mas eu acho que entra muito do que você falou no começo ali da sua fala, do falar, né? Do falar, porque... Mas em que momento, Nath, você fala e descobre isso? Porque pode ser uma coisa silenciosa. Como que é silencioso? Nunca é. Por exemplo, sexo. Como que é silencioso? Tem Então um talvez amigo- esses sejam os sinais. Aquilo que era Mas isso é um frequente de sinal. intimação. Não né? tem mais Verdade. intimidade. E pelo menos um vai chegar e falar, ó, tá ruim. Alguém vai cadê, né? reclamar. E a gente tem uma cultura de que reclamar é algo ruim, cobrar é algo ruim. Mas às Né? vezes é um pedido de socorro É pra um- salvar. Exatamente, né? Quando a gente olha, não pode mais cobrar. Virou uma regra para os relacionamentos você não cobrar. Como que você não cobra ter intimidade com seu parceiro? E aí não tem. A gente sempre saía e era algo bacana, né? Como o exemplo que você citou, né? Assistir filme era a segunda opção, mas ok. Mas peraí, quem gosta de sair, quer sair. Quem tem hábito, quem tem isso na sua rotina, vai cobrar e é importante cobrar. E isso tem a ver com essa coisa transparente de lidar com o outro. E, poxa, não tá tudo bem. Tem um ano que a gente não sai pra jantar. Não E de tá. maturidade também, né, Exato. Lícia? Porque, por exemplo, você usou um exemplo de uma criança doente. Uhum. Vamos supor que a criança esteja ali num processo, sei lá, uns 3 meses de doença e tal. E tem uma perspectiva de melhora, então, assim, não, tudo bem, vamos segurar a onda aqui, né? Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente... Porque não é fácil isso. E inclusive no pós-parto. Sim, eu vou no te Não pós-pério. é todo homem
homem que tem maturidade Não, de levar, esperar, de aguardar. certos momentos ou fases da vida da mulher, igual né, a Lívia falou, enfim. Que eu Que pós-parto. consegue entender isso. Não, ó, hoje, dessa vez a gente não vai sair porque ainda não é o momento, a gente tem outras prioridades, a gente gosta muito disso, mas vamos segurar. Não é todo mundo que tem essa maturidade. Entendeu? Então, talvez a mulher, eu falo isso a mulher, mas também pode ser o contrário, né? Vá levando, ou vá aceitando, ou vai conduzindo, vai só para estar tampando um buraco. Né? Quando, na verdade, isso também pode ser, né? É o contrário. Tá indo fazendo coisas que não quer, porque não tá dentro daquela realidade para poder agradar o outro. E em que momento você vai ser vista? Que hora que essa troca vai se equilibrar, né? Isso. E a troca ela só se equilibra quando aquele casal foi capaz de entender o que juntos não abriam mão numa relação. E aí, veja, nós não abrimos mão de ter encontros uma vez por semana. Nós, né? Ah, não, eu não abro mão. Eu não abro mão de sair para jantar pelo menos uma vez por semana. Aí vem de novo o egoísmo, né? Vem o egoísmo. E aí o egoísmo ele tira a coisa da troca equilibrada. E aí torna a relação o quê? Instável. Porque aí o outro tá bom, então eu também não abro mão, eu sozinho, de fazer determinadas coisas. Agora, é claro que assim, né? Tem um ser aqui que tem sua independência, que tem sua autonomia, que tem seus gostos, que tem suas preferências, e tem outro aqui que tem as suas. Quando nós vamos para uma relação, a gente vai tentar negociar isso aqui. A gente vai construir um modo de viver os dois. E esses dois é combinado. Ai, Lícia, mas não fica muito chato combinar tudo? A coisa podia ser muito mais assim do que a gente sou sentir, pragmática, acho que não. do que a gente tem vontade. Peraí, tá bom, ótimo. Eu acho que o ter vontade... Ah, hoje eu tô na vibe de sair, tá, ok. Mas... Poxa, mas tem dia que de repente o outro chegou num nível de cansaço ou de chateação e que não tá disposto, e que vai ser assistir um filme, uma televisão, Por isso que essas negociações precisam saber o que tá negociando. Um filho, por exemplo, você quer ter filho? Quer, mas é porque você quer mesmo ou porque o marido quer que você tenha? Porque senão, meu amor, você vai... Dá problema. Eu falo isso. Eu falo assim, acho que todas as decisões... Mas aí não é só você que se, né? Exato. Tem a criança que se não, também. Eu falo assim, não nesse sentido. Eu falo de que na maioria das vezes, a mãe que abdica de tudo. É a mãe que tá cuidando quando o filho tá doente. Não é todo pai que tem maturidade ou que entende que a mãe tá em todo o processo e que ela vai ter que abdicar de muitas coisas, mas na maioria das vezes o pai tá no bar bebendo com os amigos, a mãe tá com criança, em casa com febre, e o pai não vai deixar de ir para o futebol, entendeu? Então, assim, quando eu falo de uma negociação, é tudo negociável. Sim. Mas a mulher, ela precisa também ter certeza do que ela quer, porque por mais que sejam escolhas, você também sabe do que você vai ter que abdicar por conta das suas escolhas. Né? E aí, nessas horas, você vai falar assim, não, mas lá atrás, quando nós resolvemos ter filho, você não disse que você ia parar de ir para o seu futebol, mas eu tô parando de fazer as coisas que eu gosto por causa do nosso filho, que foi uma decisão nossa. Qual vai ser a rotina depois que esse filho chegar, né? E isso é tão interessante, eu gosto de tocar assim, na ferida das mulheres com isso, né? Porque às vezes elas estão ali cobrando muito essa participação dos homens, mas quando a gente vai lá no hospital, e às vezes eu vou no hospital atender mulheres no pós-parto, e aí quem tá lá dormindo com a mulher não é o marido. É a mãe. Pois é, mas aí tem uma coisa super interessante, que quando a gente vai investigar quem foi que conduziu esse processo para que a mãe fosse dormir lá, foi a mulher. Ela mesma, dispensou o marido de lá. Então, muitas vezes, nós, por essa coisa de eu dou conta de tudo, essa coisa que você falou, né? Pra quê que eu vou colocar alguém na minha vida se eu dou conta de tudo? A gente vai lá e traz a mãe. Por quê? Bom, porque a gente tem segurança na mãe e tudo bem. Tá? Mas o papel do pai. Mas é isso. Não permite, né, que ele participe. Que ele ativamente. Quando o Gabriel nasceu, não podia entrar ninguém. O Gabriel nasceu em Goiânia. Quando foi para Mariana nascer, a minha mãe é técnica de enfermagem, né? E aí a minha mãe chegou e já foi dizendo pro meu marido, olha, é muito sangue, é feio, vai que você passa mal lá dentro. Assim, eu sei como é que é. E fez a maior pressão. Não tem problema, eu vou entrar. E ele entrou. E ela ficou na porta do centro cirúrgico. Até
Minha mãe tava proibida de entrar no hospital, porque ela tava tão ansiosa, que eu falei, pelo amor de Deus, eu queria parto normal. Eu falei, ó, se minha bolsa estourar, você só vai ficar sabendo quando eu estiver no hospital. E ela só ficou sabendo quando eu tava indo pro hospital. E ela ficou proibida. Eu falei, você não vai pisar o pé lá, porque eu tava ficando tensa da ansiedade de minha mãe. Eu falei, você está proibida de pisar. Eu queria minha mãe, não vou mentir. E olha que meu marido é médico, ele entrou na cirurgia, mas pra cuidar de mim, Pois é. ó, vai lá, fica com os meninos que eu quero minha mãe. E assim, é uma negociação, tá? É uma negociação. Mas quando eu toco nisso aqui, é que muitas vezes as mulheres têm excluído, né? Verdade. E no caso de divórcio, mais ainda, as mães excluem. Às vezes não avisa que tem um evento na escola. E aí, Tem como um é que o evento- pai vai participar se ele não tá nem Às vezes o pai sabendo, não tá né? sabendo. Entendi. Tá? E assim, some com documento, some com informativo, uma série de coisas. Olha, seu pai não vale nada. E aí, como eu falei no começo, como que essa criança se percebe sendo 50% dela aquele pai? Se percebe 50% como alguém ruim. Ô, Lícia, eu queria muito trazer essa pergunta, porque é o que eu vivencio, sabe? E eu acho que às vezes demora para se chegar num profissional, sabe? Então eu queria que você dissesse assim, como que a família, né? Porque pra gente, por exemplo, que é da área de saúde, de repente é mais fácil reconhecer. Imediatamente, a gente que pelo menos tem uma participação, né, é conectado com os filhos, vivencia mesmo a infância, imediatamente a gente percebe que tem alguma coisa errada e já age ali. Mas, especialmente nessa situação em que minha cabeça tá cheia de coisa, eu vou me divorciar do meu marido, vou me divorciar da minha esposa, é problema, é dinheiro, não sei o quê. Como que eu posso reconhecer? Porque você disse que não tem como não ter sofrimento e o seu sofrimento faz parte. Como que eu posso reconhecer na criança que aquele sofrimento tá além? Não é aquele sofrimento esperado para aquela situação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso parar aqui meu mundo que tá, igual você falou, ruindo, para olhar melhor para essa criança. Bom, sabe aqueles indicadores que você tem lá do momento de sentar, do momento de engatinhar, parar de fazer xixi à noite, dormir uma noite inteira? É baseado nisso que a gente se apoia. Quando esse desenvolvimento ele paralisa ou quando ele retrocede, é quando a gente vê que aquela dor, ela já rasgou, tá? É quando a coisa ali começou a ficar muito pesada, né? Olha, tá num processo de alfabetização, por exemplo, tá com 6, 7 anos. Vinha bem até o evento, ou até pouco depois do evento, travou, a criança se bloqueia, ela para de aprender. É um sinalizador, precisa atuar. A criança, às vezes, ela começa a apresentar alguns comportamentos que são sintomáticos, né? Começa a vir aqui na unha, começa a se ferir sem querer, começa a puxar aqui, ó. O cantinho da unha, né? O cantinho da unha, que é o quê? É um incômodo, né? Aí essa criança começa a apresentar diarreia sem causa, sem nada aparente. Queda de cabelo excessivo ou arrancar cabelo. Começa. Eu lembro quando eu atendia criança, tinha uma mocinha que chegou no consultório e a mãe dela estava passando a mão no cantinho da poltrona que tinha lá. E aí eu olhei, achei estranho a mãe fazendo aquilo, atendi a criança e quando na saída da mãe, eu queria falar uma coisa com você. Aí, tá bom. Pedi a criança para esperar e a mãe veio com a mão fechada. E aí, quando ela abriu a mão, ela tá vendo isso aqui? Tirei lá da poltrona, lá de fora. Cabelo. Meu Deus. E a menina fazia um penteado aqui assim, ela era um negócio, eu acho coisa de criança, né? A gente às vezes não percebe. E aí a mãe dela falou assim, olha, eu queria que você abordasse com ela o penteado dela. E aí a importância da fala, né? Que às vezes a mãe e o pai vão lá e acham que a gente tem bola de cristal, né? E aquela mãe foi lá e falou assim, olha pra isso aqui. E aí pronto. É um bolo de cabelo. E um buraco enorme aqui na frente. Então esse é um indicador. Como não dormir, fazer xixi na cama. É uma mudança de comportamento. É uma mudança de comportamento. Às vezes a criança que era extremamente solícita, né, ajudava ali com os irmãos, super carinhosa, de repente fica super agressiva, começa a bater porta, né? Claro que adolescente bate porta, né? Mas fora disso, né, aquela criança que tem um temperamento mais manso e que de repente muda, ou uma criança que é super extrovertida, de repente fica muito fechada.
Então, assim, mudou a perspectiva, há problema. A dor, ela extrapolou, né? Desculpa. Não vai. Não, daí só pegando o gancho dessa sua fala, esses sinais que a criança apresenta chegam mais para você no atendimento escolar, das professoras relatando, né, que igual um atraso, um bloqueio no aprendizado, comportamento da criança, ou é a própria família que vem trazendo isso? Lógico que pode acontecer das duas formas. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a família, a mãe, tá com a cabeça tão cheia que não volta a olhar para o filho para poder perceber o que está acontecendo. Né? E aí vem o papel importante da escola, né, dos professores, também tem esse olhar atento para estar né, sinalizando isso para a família ou até para o psicólogo. Né? É verdade. Em sua maioria, quem apresenta o problema são os professores. Tá? As pessoas têm vergonha desse processo. Tá? Tem vergonha. Há uma vergonha em constatar aquilo que eu estou falando desde a hora que a gente começou. É a frustração de um projeto. Que não deu certo. A gente tem vergonha. Pensa aqui, a gente. Um projeto que a gente elaborou na nossa vida e que não deu certo. Nós nos envergonhamos. De alguma maneira, ele causa um mal-estar. Tá? Então, é uma raridade uma mãe ou um pai chegar e dizer, olha, eu quero que observe como nós estamos passando por esse problema. Aparece, mas muito menos do que o olhar da professora, do professor, o olhar do coordenador, sabe? Às vezes a gente está ali, a gente vê uma criança que era super brincalhona, de repente fica mais retraída, a gente olha, tem alguma coisa. E aí basta uma investigação de uns 5, 10 minutinhos, criança é ótima, tá? Eles são muito rápidos. Por quê? Porque são ávidos de verem as coisas serem resolvidas por adultos, não por eles mesmos. Então, assim, teoricamente, se a família, o casal se separa, sem que a criança tenha ainda consciência, quando está ali na fase, meses, início do ano, é mais fácil para a criança crescer saudável já com esse lar separado ou não? Independe disso. É sempre mais fácil se os pais estiverem bem. Para uma criança, o que importa é a segurança emocional desses pais. Independente de estarem juntos. Independente de estarem juntos, independente de no início, ou no meio ou no final da vida. Isso pode chegar em uma depressão? Pode. Mas isso é algo muito óbvio ou é algo distante de acontecer? É algo possível. É algo possível. E a possibilidade ela é sempre aumentada quando um dos ou os dois não assumem a posição de adulto, a postura de adulto. Olha, eu que resolvo isso aqui, eu vou resolver. Eu vou garantir a você que vai ficar tudo bem. O pai e a mãe que não fazem essa garantia de que, olha, aconteça o que acontecer, eu estou aqui, você está comigo, onde eu for você vai ficar tudo bem, a criança adoece. Se não tiver isso, a criança adoece. Então, na verdade, os pais têm que estarem bem para a criança não entrar nessa questão de ter o bloqueio do desenvolvimento e de tudo isso. Igual você falou, a criança ela é uma cega, né? Procurando paredes. Mas em que porcentagem esses pais? Eu acredito que muito deles, a maioria, nunca estão bem. Não, gente, é difícil. Ou existe essa evolução a ponto de não. Ou pelo menos, vamos lá, vamos reformular a pergunta. Não de estar bem ou não, mas da maturidade, da importância deles pelo menos transmitirem essa segurança para entender a importância que isso pode causar em uma criança, né? O quanto que isso pode afetar naquela criança. Existe essa consciência? Na maioria das vezes? Existe depois que as pessoas passam pelo luto. Como eu disse, é um processo em que houve uma ruptura, que houve uma quebra, é o fracasso de um projeto. E nós precisamos chorar por isso, nós precisamos nos doer por isso, né? E aí, depois disso, que a gente se livra da culpa, das mágoas, e que a gente entende que, olha, nós construímos uma história que até ali funcionou. A partir de agora, nós vamos viver essa história de um modo diferente. Continuamos a ser os pais do nosso filho. Não somos mais um casal. Ponto. Eu achei importante essa pergunta de Carol por vários motivos. Primeiro que a gente vive numa era digital. E hoje tem visto com muito mais frequência os casais se divorciando com filhos e estando ali juntos para dizer estamos nos divorciando, estamos bem, continuamos nos seguindo, comentando nas fotos. E de certa forma, como a gente se espelha no outro,
Não que a gente vai deixar de sentir dor, porque cada processo é individual, mas ter a maturidade diante da dor para tratar essa relação de forma mais civilizada. Então, quando o Carol pergunta assim, qual a porcentagem disso, eu acho que seja mais para a gente ver se realmente a gente está evoluindo com essas imagens, com essas figuras, né? Ou se a gente realmente ainda está naquele processo mais primitivo de eu, minha dor. E de guerrear com o outro com isso, né? Ah, você me maltratou, né? E eu vou me vingar de você. Só que aí a gente não fala desse jeito porque fica feio, né? E aí a gente vai lá pro filho e diz assim, vem cá, seu pai te levou pra onde no final de semana? Ah, a coisa não foi resolvida. E às vezes já concretizou um divórcio e tá ali uma criança que continua sendo alienada. Isso é o quê? Não evoluímos. Não andamos, apesar de termos referências, de termos pessoas que nos inspiram. E é isso que a gente precisa cuidar. E isso vale para os que estão juntos, para os que estão casados também. Porque muitas vezes numa chateação que se tem ali no dia a dia, tá lá levando assim, nossa, mas sua mãe não fez isso. Ou fez isso. É o quê? É a mágoa, é a chateação, é a raiva, é a picuinha. E aí aquela coisa, a sua mãe não está sendo bem interessante para mim. Agora, olha como eu sou interessante para ela. Fala, meu filho não tem nada com essa história. Isso não é do filho, isso é dos adultos. Numa situação onde o divórcio está sendo litigioso, tá? E que, de repente, possa ser solicitada o depoimento do psicólogo da criança ou coisa do tipo. Como você está sendo convocada ali pelo juiz, você não pode mentir, você vai relatar sobre, olha, eu percebi pelo relato da criança que está tendo uma alienação aqui. Eu não sei nada da psicologia, mas isso acaba sendo maltrato para a criança também, no meu ponto de vista leigo, tá? Existe algum momento em que o psicólogo pode fazer uma denúncia em relação a isso, ou o conselho de vocês não permite? A denúncia é sempre quando envolve risco à vida da criança. Entendi. Então, assim, se for o caso... Sim. Só que, olha, é algo muito extremo também, né? E nessas questões, olha o que acontece. Por exemplo, o psicólogo que atende de forma particular essa criança, não é ele que vai fazer isso. Porque como ele é um contratado do pai ou da mãe ou de ambos... Vai pelas partes, né? Exatamente. Entendi. Então, o juiz acaba convocando um psicólogo que trabalhe lá para poder fazer essa avaliação. Entendi. Que daí vai conversar em particular com a criança para ser imparcial, né? Exato. Mas isso é sempre muito evitado, porque isso já seria uma outra coisa que a gente acresce de sofrimento, de angústia, até de desconforto ali para a criança. Uma exposição a mais também, né? E com a guarda compartilhada, você viu que isso aumentou ou diminuiu a questão da alienação parental, a questão da dor? Porque assim, como a criança já transita pelas duas casas, em tese, deveria ser mais harmônico ou não? Depende dos pais, tudo depende da maturidade desses pais. Mas eu digo no contexto geral, você viu que a guarda compartilhada foi mais positiva no âmbito da separação ou não? Não, porque a gente imagina só que a criança, 15 dias, ela mora numa casa, que ela tem um quarto X, que ela tem uma vida X. Nos outros 15 dias, ela tem uma vida Y, com uma rotina Y. A criança fica, muitas vezes, atordoada. A gente olha para as crianças, a gente percebe, tá passando a temporada na casa do pai. A gente já sabe a temporada da mãe. E o que você poderia dizer, né, para um casal que tá... não que tenha já tomado essa decisão, mas que esteja para tomar essa decisão. Quais são as principais... O que de fato deve ser feito? Quais são as atitudes corretas que devem ser tomadas diante de uma decisão dessa? O que é correto e o que é errado? Porque às vezes, sei lá, para mim pode parecer correto algo que para você é errado, né? Então, o que é certo e o que é errado dentro desse cenário? Eu vou falar a coisa mais bacana aqui, eu não sei se nós estamos chegando no final, mas essa pergunta me trouxe uma coisa que, para mim, pessoalmente, me traz um agrado. Porque quando eu vejo um casal entrar num processo de divórcio, eu vejo o tamanho da dor que isso é, porque o tamanho do envolvimento que nós temos, assim, o tamanho do investimento que a gente faz quando a gente se junta com alguém e quando a gente tem filhos é tão grande
que quando eu vejo um casal em vias de divórcio, gera aqui dentro de mim uma certa tristeza. Tá? Eu também fico triste. Eu fico muito sentida com isso. E quando você me faz essa pergunta, Carol, eu fico sempre com uma coisa, e quando as pessoas me procuram, eu sempre largo essa pergunta lá no final. O que você ainda não fez por essa relação? O que você ainda não fez por esse casamento? O que você ainda não fez para ser a pessoa mais interessante do mundo para essa pessoa com a qual você está casada até hoje? No dia em que você me disser, eu já fiz tudo, não há mais nada a ser feito, aí tudo bem, a gente conduz, de fato, para um processo de separação. Mas é tão interessante que a maioria das pessoas ainda encontra o que fazer. E eu vou Isso ficar é com a muito cara bacana, de... né? Eu vou ficar com aquela cara que o povo reclama quando eu fico perplexa, né? Com uma coisa ali pro convidado. Porque eu acho que essa foi a pergunta mais difícil que eu já ouvi. E olha que eu não estou me separando, né? Porque assim, o que você já fez? Tipo, você vai pensar assim, no momento da dor, identificar o que eu poderia fazer. Não, Eu sem dor, já não consigo identificar o que eu poderia fazer. Eu entendi o que Lícia falou, no sentido de, tipo, porque você quer se separar e acha que é o final, você já fez de tudo pra você salvar seu casamento? Não, mas E a maioria das pessoas não se perguntam isso. Não. A pergunta dela não foi essa, não. A pergunta dela é o que você já fez e o que você pode fazer. Isso. Imagine você saber isso. Eu não saberia responder hoje, sem estar num processo de divórcio, pensando o que eu poderia fazer para melhorar o meu relacionamento. Então é Se você já fez difícil. tudo, Quer que eu Mas responda? eu acho que sabe qual seria a resposta? Fazer terapia. Quer que eu Boa! Quer que eu responda? Responde. Você não pegou, né? Rapidinho, não. Eu vou interromper para fazer uma pergunta, porque eu tô me sentindo muito Vai, pergunta. Agora eu acho que você não tem que interromper, você tem que falar gravando. Pra que o povo de casa não se interdita. Vá, Thaísa. Vem, querida, vem, querida. Sim, Vem. tá todo mundo ouvindo minha voz. Faz silêncio aí que todo mundo vai ouvir. Sim, Lombardi. Ó, eu vou interromper porque isso que você acabou de falar, doutora, é uma coisa que eu trago comigo, assim, há muito tempo, assim. Só que uma dúvida é, onde eu faço tudo dentro do meu limite? Ou porque fazer tudo, a gente pode fazer, eu não sei se essa é uma pergunta interessante, mas eu me pergunto isso, beleza. Eu sempre me pergunto isso nos fins dos meus relacionamentos. Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, mas até onde é esse tudo? Eu tenho que ir a tudo dentro do, A ferro e fogo? do meu limite ali, porque, querendo ou não, a gente tem que... de um lado, a partida é de mão dupla. Mas até onde é esse tudo? Chega no limite de quê? Ou não tem limite para salvar um relacionamento, nesse caso? É tão duro falar isso, né? Não ter limite, porque precisa ter. E eu digo que assim, por exemplo, sofreu uma traição. Ok, decidi, vou perdoar, vou me manter nessa relação, fizemos ali um combinado. Passados alguns meses, nova traição. E mais outra, e mais outra, e mais outra, eu estou numa situação de humilhação. Eu estou numa situação abusiva. Eu estou numa relação que está me adoecendo. Acabou o limite, né? Talvez não tenha mais o que fazer. E às vezes, não tenho mais o que fazer. O que me resta agora é pedir para sair. Então, quando eu faço lá a pergunta, o que você ainda não fez, às vezes é dizer ao outro, olha... A saída também é uma opção. A saída também é uma opção. Tá? Porque muita gente, às vezes, se mantém numa relação que está se rasgando, que está se doendo. Mas como que eu vou dizer para as pessoas... O medo de encarar na realidade. Como que eu vou me apresentar para a sociedade, né? Para o meu raio de convívio, sem aquela pessoa que estava do meu lado? É um desafio grande. Às vezes as pessoas não querem bancar isso. Não querem pagar pra ver, Não né? querem pagar pra ver. E pode Mas paga acontecer. um preço muito maior por permanecer. Às vezes permanece, perde a saúde e depois não consegue um novo recomeço. Não tem estabilidade emocional, não tem vontade realmente de se reencontrar novamente. Isso quando a gente não tá falando das relações criminosas, né? Exato. Do abuso físico, Exatamente. né? Sim. Mas eu penso que a pergunta de Thaísa não seja nem nesse contexto do externo, do outro. Seja de você mesmo, de você sentir em você qual é o seu limite. Sim, porque quando o outro é muito mais perceptível, porque você tá vendo ali claramente que tem um fator externo. Mas você, de falar assim, dentro de mim,
O que eu poderia me permitir viver mais para salvar esse casamento? O que em mim já deu como limite? Sim. O Stephen Covey, ele fala da conta bancária emocional, né? Lá nos livros dele, que a gente precisa ter uma conta bancária emocional com as pessoas. E que ele fala que é um lugar de afeto, em que ambos investem. E talvez o limite seja esse, quando um só investe. Não funciona. Se eu invisto, eu preciso provocar uma resposta no outro de investimento. Para um relacionamento funcionar, ambos precisam investir. É isso que eu falo de equilíbrio de troca, equilíbrio entre dar e receber. Claro que não é coisa, eu dei até aqui, você tem que me compensar. Não, isso vai naturalmente, a gente vai sendo interessante um ao outro. Mas na medida em que eu tô ali, investindo, eu tô ligando, eu tô mandando mensagem, né? Não te respondi porque eu sou muito corrida. Tem muito isso, né? A história do oi sumido, né? Tem um negócio desse e a pessoa tá... Não funciona. A gente precisa, né, dessa conta bancária, essa conta em conjunto emocional, para que a gente funcione bem. Passou disso, só tem alguém investindo, vai falir. Mas talvez essa conta bancária não seja tão exata quando você se lembra que existem linguagens de amor diferentes. Então, talvez eu esteja doando tudo dentro daquela conta bancária e dizendo, você não está vendo o amor que eu estou dando, e o outro, para ele, não é perceptível, porque para ele, a linguagem de amor é outra totalmente diferente, vocês nem sabem que existe isso, e ele está falando, eu também estou investindo tudo, e a gente se gosta, e vai existir uma dissolução desse casamento porque a gente não consegue se afinar, e eu estou dando tudo, e ele também está dando tudo. Mas vocês não se entendem por quê? Porque não existe a coisa do vínculo. Porque vínculo não é apenas conviver, não é apenas estar junto, dormir na mesma cama e dividir as contas. Vínculo é crescimento, é desenvolvimento, é negociar coisas, é negociar a vida, né? É aquela outra pergunta lá, o que vocês dois não abrem mão juntos? Porque aquilo que a gente não abre mão de forma isolada, é interessante porque a gente normalmente sabe, olha, eu não abro mão do meu trabalho, de ter tempo para os meus filhos. A gente responde isso com uma facilidade muito grande. Quando a Natália falou lá, né, seria facilmente mãe de 6, nossa, eu super me identifiquei com isso, né? Eu achei ótimo. Eu falei assim, caramba, ela sabe o que ela não abre mão na vida dela. Agora, quando a gente vai levar essa pergunta para o casal, nós vamos ter que sentar numa mesa, pegar um papel e negociar. E uma coisa que eu acho bacana, porque assim, a gente tem um tanto de formalidade na nossa vida, né? A gente vai trabalhar, tem formalidade, a gente vai ali no banco, tem uma formalidade, a gente vai fazer qualquer negócio, a gente traz uma formalidade e a gente acha que os nossos relacionamentos vão sustentar pelo amor, sentimento. Os relacionamentos se sustentam pelo entendimento, né? Você falou das linguagens do amor, do que é importante para o outro. Porque às vezes, eu quero ficar lá perto do outro, né, em algum momento do dia, e o outro tá lá, não sei lá, no momento quer meditar, quer ficar só, quer ficar pensando na vida, né? Poxa, eu tô cheia de amor para dar, mas o outro tá num outro momento, eu quero dar a minha presença, mas o outro não tá interessado, Lícia. Mas aí também, não sei, eu chego e falo, eu tô querendo te dar amor e vem cá, eu quero te dar amor. Eu também, eu quero assistir meu dorama. Quero assistir meu dorama em paz, sai pra lá que eu quero ver meu dorama. Beleza. Daqui a pouco a gente conversa, né? Ou a gente vai ficar parecendo a Felícia, né? Eu sou da geração da Felícia, né? Que saía agarrando todo mundo. A gente não pode ser assim. Nath me lembrou aquele padre viralizou, pastor Cláudio, que ele falava assim, a mulher quando quer uma coisa, ela se encosta perto de você e fica dando uns sinais, ela não fala pra você. Aí você sabe, o que é que essa mulher? Eu não entendi que você tá desligado, e você fala, o que é que você tá roçando em mim? Pronto, ela tá emburrada. Mas é só uma coisa que Thaísa, a pergunta de Thaísa, né, eu acho que não tem como a gente dizer qual é o limite do outro. Eu vou descobrir qual é o meu limite e, às vezes, eu vou fazer além do meu limite, só vou perceber que eu ultrapassei lá na frente, eu vou estar ferida, eu vou estar provavelmente machucada e eu vou olhar lá para trás e falar, foi demais, foi além, eu não vou mais, esse é um limite que eu não vou mais. Eu acho que a experiência de quebrar a cabeça, né, algumas vezes. É aquela coisa que só se aprende vivendo, né? Nós temos um quadro aqui no programa, se chama Rapidinha, porque segundo as mais experientes, depois que se tem filho, o que manda em casa é rapidinha. Entendeu, isso é verdade? Né?
Mas antes de abrir esse quadro, eu acho que é bem interessante aproveitar a sua presença aqui para perguntar qual é a frequência ideal para manter o relacionamento saudável? Do sexo. Do sexo. Não Não é da rapidinha, do sexo. A rapidinha também não deixa de ser, gente. É emocionante. Né? Tem que contabilizar. Pra isso, se a gente for fazer conta disso, nós estamos lascados, né? Tá? Até porque a gente vai ter que fazer conta demais. A conta da idade, a conta da genética, a conta da saúde, né? Em que lugar esses dois estão? Né? E aí volta para aquela história. Como que a gente combina também a intimidade desse casal? Porque isso também pode e precisa ser combinado. Vamos esperar o momento, que é aquela história, né? Do sentir de lá de trás, vou esperar, né? Não, toda hora. Tá, mas toda hora. Aí tem um filho doente, acontece alguma coisa, você chegou depois do trabalho, mas não deu. Aí tá todo mundo ficando chateado, né? Não temos a frequência adequada. Fulano diz que é uma vez a cada não sei quantos dias. Né? E aí pronto, fica todo mundo maluco, se achando extremamente inadequado, quando na verdade, né, não tem, né, Natália, uma prescrição. Oi, disso. Natália, foi dirigido pra você. A imagem médica. Não tem uma prescrição para isso. Ainda bem que tá? não tem. É aquilo que completa aquele casal, é aquilo que aquele casal dá conta de executar. É aquilo que para eles é um momento prazeroso, é aquilo que para eles completa a relação, né? Agora, se a gente colocar na nossa conta, né? Um casal jovem de 25 anos. Vamos pra casa dos 40? Exatamente. Que aí não tem mais com 40. Que a gente já aproveita a consulta gratuita. Não vai ser igual. Que pena, né? Pois é. Que pena. Mas temos outros benefícios, Fica né? aí, meu filho. A gente de 40 tá transando às vezes bem mais do que a gente de 20. Carol tá certa. Pode Carol tá ser. certa. É sério. Mas é verdade. É sério. Os jovens, eles têm uma vida sexual mais frágil do que os que estão dos 35 em diante. É nóis. Que maravilha. É nóis. Aí- Pronto, Tá bom, fechou. Fechou. A rapidinha funciona assim. Nós falamos uma palavra e você diz aquilo que primeiro vem na sua cabeça. Ok. Então, pelas vezes, Natália Cunha. Eu? Então rapidinha. Ligeiro. Casamento. Coisa boa. Sexo. Coisa boa. Filhos. Coisa maravilhosa, divina. Profissão. Uma alegria. Um cheiro. De chuva. Eu Amo. amo essa pergunta. Amo também. Deus. Tudo. Chegamos ao fim de mais um episódio da Trupe de Mãe, hoje com a Alicia, que nos presenteou com um bate-papo super agradável e muito informativo. Eu acho que elucidou e abriu a mente aqui para vários aspectos. A gente espera que você em casa tenha gostado muito desse episódio, assim como a gente também aproveitou bastante aqui. Foi uma honra tê-la conosco. Para mim é uma grande alegria e eu queria finalizar com um recado para os que estão nos assistindo, que não deixem de fazer aquilo que ainda é possível ser feito. E no final das contas, há sempre o que fazer. Se não é possível mais fazer algo pela relação, que seja feito em prol dos que não podem fazer nada, dos que não têm força para definir aquilo que gera vida, aquilo que conduz vida. O que eu quero dizer é que façam pelos seus filhos aquilo que deve ser feito anteriormente por vocês. Se a decisão é de permanecer juntos, façam o melhor. Se a decisão é de finalizar a relação, sintam a dor, mas também façam o melhor. E sempre entendam que o bem-estar dos filhos de vocês vem depois do bem-estar de vocês. Filho é termômetro de pai e mãe. E é com esse recado que aquece o nosso coração. A gente se despede. Agradece por vocês estarem aí nos acompanhando, tá certo? Porque nesse podcast, Trupe de Mãe, Cada mãe é uma peça.